Longe da imagem de paz e amor que se esperaria de uma lenda dos Beatles, Ringo Starr opera sua famosa All-Star Band com uma disciplina militar. E que disciplina estrita! Quem pensaria que fazer turnê com um ex-Beatle seria tudo relaxamento e boa onda, engana-se. Por trás daquele sorriso icônico e daqueles viradas de bateria lendárias, esconde-se um regime de regras férreas que cada músico e membro da equipe deve seguir à risca, ou, simplesmente, está fora. Preparem-se, porque estamos prestes a desvendar as surpreendentes normas que Ringo Starr impõe à sua equipe. Do leito de doença ao topo do estrelato. Antes das regras, antes da All-Star Band, e muito antes de décadas de turnês mundiais, Ringo Starr era simplesmente Richard Starkey, um garoto de classe trabalhadora de Liverpool, com uma personalidade transbordante e um amor ainda maior pelo ritmo. Nascido em 7 de julho de 1940, Ringo cresceu em um bairro humilde chamado Dingle, onde a vida era dura, o dinheiro era escasso e as oportunidades eram poucas. Ele passou grande parte de sua infância entrando e saindo de hospitais devido a doenças graves, incluindo apendicite perfurada e tuberculose, que o mantiveram acamado por meses. Mas em vez de ficar para trás, ele encontrou um profundo interesse pela música durante esses anos de tranquila recuperação. Ringo não começou com a bateria. Na verdade, ele nem sequer teve uma bateria de verdade por muito tempo. Sua primeira incursão na percussão veio quando lhe deram um simples tambor de brinquedo. Essa pequena faísca se transformaria em uma obsessão para toda a vida. Em sua adolescência, ele estava viciado em música skiffle, um gênero popular no Reino Unido da época que misturava jazz, blues e folk. Finalmente, ele se sentou atrás de uma bateria real e começou a tocar com bandas locais em Liverpool. No final da década de 1950, Ringo se juntou a uma banda chamada Rory Storm and the Hurricanes. Eles eram populares em Liverpool e até fizeram turnês pela Alemanha, o mesmo circuito musical onde outra banda local estava começando, The Beatles. Naquela época, os Beatles ainda não tinham um baterista permanente. Os dois grupos se cruzavam frequentemente nos clubes, e Ringo rapidamente causou uma grande impressão. Em 1962, Ringo se juntou oficialmente aos Beatles, substituindo o baterista Pete Best. Foi um ponto de virada importante na história da música. Com John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e agora Ringo Starr, o quarteto de Liverpool estava completo. No início, nem todos aceitaram a mudança. Os fãs estavam apegados a Pete Best, mas o charme, o humor e o ritmo inabalável de Ringo na bateria os conquistaram rapidamente. À medida que os Beatles irromperam na cena global, Ringo se tornou muito mais do que o baterista de trás. Ele desenvolveu uma base de fãs devotos, especialmente admirado por sua natureza simples e seu estilo distintivo de bateria. Ao contrário de muitos bateristas mais chamativos da época, Ringo se concentrou em servir a canção. Sua maneira de tocar sempre foi ajustada, precisa e cheia de ritmo. Você pode não notar imediatamente, mas seu trabalho por trás da bateria foi fundamental para o som dos Beatles. Durante seu tempo com a banda, Ringo cantou como vocalista principal em algumas canções icônicas como With a Little Help from My Friends, Yellow Submarine e Octopus's Garden. Sua voz, quente e relaxada, adicionou uma nova textura ao catálogo do grupo e demonstrou que ele não era apenas um baterista, ele era um membro de pleno direito da equipe criativa. O nascimento da All-Star Band. Depois que os Beatles se separaram em 1970, Ringo lançou uma carreira solo que surpreendeu muitos pelo seu sucesso. Ele lançou uma série de sucessos, incluindo Photograph, It Don't Come Easy e Your Six Seas. Ele também se aventurou na atuação, aparecendo em vários filmes e projetos de televisão. Mas foi no final dos anos 80 que ele realmente encontrou sua identidade de turnê de longo prazo com a formação de Ringo Starr and His All-Star Band, um supergrupo rotativo composto por músicos famosos de diversas origens do rock e pop. Desde então,
Ringo nunca diminuiu o ritmo. Ele fez turnês quase todos os anos, levando constantemente música aos fãs de todo o mundo. Mesmo aos 80 anos, ele não mostra sinais de parar. Mas o que muitos não percebem é que a maneira como ele conduz suas turnês, com estrutura, equidade e algumas regras surpreendentes, é uma grande razão pela qual sua banda se mantém sólida e seus shows continuam enérgicos. A primeira e mais crucial regra: quando as pessoas pensam em Ringo Starr, muitas vezes imaginam o baterista sorridente fazendo o sinal da paz, sempre falando de amor, união e boas vibrações. Mas nos bastidores, Ringo comanda um barco muito rigoroso, e sua regra número 1 é simples: zero drama, sempre. Isso não é apenas uma ideia bonita ou uma sugestão casual. É uma política estrita que todo aquele que se junta à sua All-Star Band deve seguir sem questionar. Ringo acredita que uma turnê de sucesso começa com a atitude certa. Para ele, isso significa deixar seu ego de lado. Não importa o quão famoso você seja, quantos discos você vendeu ou quão talentoso você é. Se você trouxer drama, não é bem-vindo. Choques de ego, discussões ou disputas pessoais não são tolerados sob nenhuma circunstância. Ringo espera que todos trabalhem juntos como uma única equipe. Ninguém deve agir como uma estrela. No mundo do rock, onde os egos costumam ser tão grandes quanto os palcos, Ringo Starr implementou uma política revolucionária e surpreendentemente eficaz. Todos são iguais. Embora sua All-Star Band seja repleta de músicos lendários, aqui não importa se você é um guitarrista principal ou um técnico de som. A igualdade e o respeito mútuo são a norma. Essa mentalidade de equipe em primeiro lugar é o que distingue as turnês de Ringo. Ele não quer que ninguém se considere mais importante do que a pessoa ao seu lado. Não se trata apenas de oferecer um grande show, mas de criar um ambiente de trabalho positivo e pacífico, onde as pessoas possam dar o melhor de si, sem o estresse de discussões ou lutas de poder nos bastidores. Um dos que melhor conhece o estilo de trabalho de Ringo é Jeff Shones, seu técnico de bateria de longa data. Jeff trabalha com Ringo há anos e testemunhou em primeira mão o quão a sério ele leva essa regra. Segundo Jeff, a regra de zero drama não é apenas algo que Ringo fala, é algo que ele vive todos os dias. Ele lidera pelo exemplo e define o tom para o resto da equipe. Ringo não age como se fosse melhor do que ninguém, apesar de ser um dos músicos mais lendários do mundo. Ele não exige tratamento especial, nem se coloca acima dos outros. E ele espera que todos os outros sigam esse exemplo. Jeff declarou que ninguém tem permissão para causar problemas durante a turnê. Isso inclui problemas pessoais, fofocas no local de trabalho ou até mesmo pequenas discussões que poderiam desviar o foco do objetivo da equipe. Se alguém introduz negatividade na mistura, ela é abordada de forma rápida e firme. Espera-se que todos se concentrem no trabalho e respeitem as pessoas ao seu redor. O que torna essa regra tão poderosa é sua simplicidade. Não há regras complicadas ou exceções. Todos sabem o que se espera deles, e todos são responsáveis por fazer as coisas funcionarem sem problemas. Em uma indústria onde brigas nos bastidores, batalhas de ego e tensão são comuns, esse tipo de ambiente é uma raridade. Muitos artistas permitem que exista certo grau de caos nos bastidores. Ringo, não. Ele deixou claro que a harmonia não é opcional, é essencial e funciona. Os membros de sua banda sabem exatamente onde estão. Há uma clara compreensão de que os problemas pessoais ficam fora do palco. Todos têm um trabalho a fazer, e a única forma de ter sucesso é fazendo-o juntos. Esse senso de responsabilidade também gera confiança. As pessoas se sentem seguras e respeitadas, o que lhes permite dar sua melhor performance a cada noite. Quando você não se preocupa com o drama nos bastidores, pode se concentrar completamente na música e na experiência. Onde a harmonia é construída noite após noite, Ringo não apenas espera que as coisas corram bem, ele garante que assim seja, mantendo as linhas de comunicação abertas.
Após cada show, a equipe se senta para uma sessão de feedback pós-concerto. Essas reuniões não são para procurar culpados ou apontar dedos. Elas são para ter conversas honestas e respeitosas. Todos falam sobre o que deu certo, o que poderia ser melhorado e como tornar o próximo show ainda melhor. O próprio Ringo participa dessas sessões. Ele não se senta acima dos outros dando ordens. Ele ouve, compartilha seus pensamentos e, o que é mais importante, dá espaço para que outros falem livremente também. O que acontece se alguém quebrar a regra? Se alguém causa problemas, não é convidado a voltar. Não há segundas chances, nem longas discussões, nem dramas prolongados. Se alguém causa problemas, é retirado discretamente do grupo quando a turnê termina. Ringo não faz um grande alarido sobre isso. Ele simplesmente garante que a paz da equipe permaneça intacta. Essa política pode parecer rigorosa, mas é uma das principais razões pelas quais sua banda funciona tão bem. Todos sabem onde está o limite e ninguém quer cruzá-lo. O resultado é um ambiente positivo e profissional que permite que a ótima música brilhe. A maquinaria incessante de um ex-Beatle. Preparem-se, porque o próximo capítulo da disciplina de Ringo Starr vai deixá-los de boca aberta. Dias de folga simplesmente não existem em suas turnês. Quando Ringo sai em turnê, ele não a trata como uma viagem relaxante ou umas férias da vida diária. Para ele, fazer turnês é um assunto sério. Trata-se de se apresentar, dar tudo de si e fazer isso noite após noite sem diminuir o ritmo. Ele não está lá por luxos ou por lazer. Ele está lá para performar. E essa mentalidade afeta todos ao seu redor. Ringo tem uma filosofia clara no que diz respeito às turnês. Não se deve perder tempo. O propósito de estar em turnê é tocar, não ficar em quartos de hotel ou explorar cidades. Ele acredita que cada dia sem apresentação é uma oportunidade perdida. Não se trata de fazer alguns shows e depois relaxar. Trata-se de fazer o maior número possível de shows enquanto a banda está na estrada. Para Ringo, essa é a única maneira de fazer turnês. Ele espera um cronograma que mantenha o impulso. Uma vez que uma turnê começa, ela vai a todo vapor. Espera-se que todos se mantenham focados e prontos para se apresentar quase todas as noites. É intenso, mas também é o que torna suas turnês tão fortes e bem-sucedidas. Dave Hart, uma das pessoas-chave responsáveis por organizar a logística da turnê de Ringo, conhece bem essa filosofia. Dave compartilhou histórias sobre como Ringo frequentemente solicita pessoalmente mais shows durante o processo de planejamento da turnê. No mundo vertiginoso das turnês musicais, onde a maioria dos artistas busca pausas para recarregar as energias, Ringo Starr desafia toda a lógica. Se em seu apertado calendário surge uma brecha, um dia sem show, o ex-Beatle não o vê como um respiro, mas como tempo desperdiçado que bem poderia ser dedicado à música. Dave Hart, o cérebro por trás da logística de suas turnês, confirma. Ringo não é de ficar parado. Mesmo em sua idade avançada, ele insiste em uma agenda lotada. Não busca dias de descanso ou longas pausas para viajar. Ele prefere shows um após o outro e uma programação apertada. Sua mentalidade é clara. Se você está em turnê, você deve estar se apresentando. Essa atitude pode surpreender muitos, especialmente porque a maioria dos artistas escolhe calendários de turnê mais relaxados, com muitas pausas. Mas Ringo quer aproveitar ao máximo cada minuto na estrada. É assim que ele sempre fez, e é assim que ele continua operando hoje. A verdade por trás da inesgotável energia de Ringo. Então, por que Ringo evita os dias de folga? A resposta é tão profunda quanto simples. Não se trata de dinheiro. Ele deixou claro que não faz turnês por lucro. Ele viaja porque ama tocar música. Ele se sente sortudo por continuar fazendo o que ama e trata cada apresentação como algo especial. Para Ringo, uma noite no palco não é apenas mais uma tarefa. É uma oportunidade de se conectar com os fãs, celebrar a vida e compartilhar paz e amor. Ele não vê isso como trabalho, mas como uma alegria. Assim, quando um dia passa sem um show, parece um momento perdido,
uma oportunidade perdida de fazer algo significativo. Essa paixão é o que o mantém em movimento. Não se trata de adicionar números a uma turnê. Trata-se de dar tudo de si noite após noite, porque ele ainda realmente gosta. Essa atitude é rara, especialmente em alguém que está em turnê há décadas. Mas para Ringo, a chama nunca se apagou, sem tolerância para a preguiça. Claro, esse tipo de programação afeta mais do que apenas Ringo. Afeta toda a equipe, membros da banda, equipe técnica e todos os envolvidos. Espera-se que eles acompanhem o ritmo dele e não há espaço para ninguém ficar para trás. Ringo não tolera a preguiça ou o baixo esforço. Tudo bem sentir-se exausto, as turnês são difíceis, mas a fadiga não é um passe livre para ter um desempenho abaixo do esperado. Uma das coisas mais impressionantes sobre o estilo de turnê de Ringo é que ele mantém essa agenda bem em sua 8ª década de vida. A maioria dos artistas com metade da idade dele teria dificuldades com esse ritmo, mas Ringo parece prosperar com ele. Ele se apresenta com a energia de alguém muito mais jovem. Noite após noite, ele entrega o mesmo esforço, a mesma alegria e a mesma atenção aos detalhes. Ele não desacelera nem pega atalhos. Sua resistência surpreende tanto os fãs quanto seus colegas músicos, e isso estabelece o padrão para todos os outros. Se Ringo, com mais de 80 anos, consegue manter esse tipo de rotina, então o resto da banda não tem desculpa. Sua energia impulsiona toda a equipe e empurra todos a se manterem alertas, engajados e a dar o seu melhor. Seu amor pela estrada é real e se mostra em tudo o que ele faz, desde como a turnê é planejada até como ele sobe ao palco a cada noite. Na turnê de Ringo, ninguém recebe tratamento especial. O mais singular de fazer turnês com Ringo Starr é como todos são tratados igualmente, desde a equipe de iluminação até o próprio artista principal. Enquanto muitos artistas famosos criam uma distância entre eles e sua equipe, Ringo faz exatamente o oposto. Ele acredita na igualdade, no respeito e na experiência compartilhada. E não são apenas palavras. É a forma como suas turnês realmente funcionam dia após dia. Ringo tem uma regra estrita. Não há tratamento especial para ninguém, incluindo ele mesmo. Isso significa que não há suítes de hotel de luxo apenas para ele, nem camarins privados com móveis especiais, nem menus exclusivos. Todos viajam juntos, ficam nos mesmos hotéis, comem as mesmas refeições e vivem sob as mesmas condições. Não há um espaço apenas para Ringo, onde outros não são permitidos. Não há pessoal designado apenas para atendê-lo. Ele viaja com sua banda e sua equipe como mais um do grupo, não como uma estrela do rock acima deles. Essa escolha é deliberada e faz parte de seus valores fundamentais. Ele não acredita que a fama deva criar distância. Essa configuração define o tom para toda a turnê. Se a pessoa mais famosa da sala não pede tratamento especial, ninguém mais sente a necessidade de fazê-lo. Isso mantém o ambiente humilde e o ambiente de trabalho justo. Donnie Whitman, um antigo membro da equipe e parte da família da All Star Band, falou abertamente sobre o compromisso de Ringo com a igualdade. Donnie disse que Ringo deixa muito claro que não está acima da equipe. Não há exceções a isso. Desde a forma como os quartos de hotel são reservados, até como os espaços nos bastidores são compartilhados, as regras são as mesmas para todos. O importante é que isso não é apenas para a galeria. Ringo não faz isso para parecer humilde. É real e é consistente. Não importa quem se junte à banda ou quão grande seja a turnê, essa abordagem nunca muda. Está integrado na estrutura de como a turnê opera. Donnie aponta que esse estilo cria uma cultura onde as pessoas trabalham mais duro, confiam mais umas nas outras e se sentem orgulhosas de fazer parte de algo honesto. Quando você sabe que é tratado com o mesmo respeito que os outros, incluindo o chefe, você dá o seu melhor. A All Star Band é conhecida por reunir músicos de diferentes grupos e origens famosas. Alguns são lendas por si só, enquanto outros são mais novos nos holofotes.
No entanto, no universo de Ringo, a igualdade é a chave do sucesso. No universo de Ringo Starr, seu currículo não te dá privilégios extras. No glamouroso e muitas vezes hierárquico mundo das turnês musicais, Ringo Starr estabeleceu uma norma que quebra paradigmas. Uma vez que você se junta à sua turnê, seu currículo não lhe concede privilégios extras. Aqui não existe a hierarquia. Todos são parte do mesmo equipe. Seja você um ex-líder de uma banda que liderou as paradas de sucesso ou um novo guitarrista recém-chegado, você é tratado igualmente. Nas turnês de Ringo, todos ensaiam da mesma maneira, comem a mesma comida, ficam nos mesmos hotéis e viajam da mesma forma que os outros. Ringo não permite que a fama ou o sucesso passado definam como alguém é tratado durante a turnê. Isso nivela o campo de jogo e evita as batalhas de ego que muitas bandas sofrem. O resultado é um grupo mais relaxado e unido que trabalha melhor, tanto dentro quanto fora do palco. Um dos exemplos mais poderosos da abordagem de Ringo em relação à igualdade é seu comportamento dentro do grupo. Ele não se esconde em seu camarim nem exige privacidade. Ele comparece às refeições, interage nos bastidores e brinca como qualquer outro. Ele está completamente presente com a equipe. As pessoas dizem que Ringo é um dos artistas mais acessíveis com quem trabalharam. Ele ouve, ri e conversa com todos. Seja você um técnico de palco, um técnico ou um colega de banda, não há ego, nem distância, nem atitude de "eu sou a estrela". Ele simplesmente é parte da equipe e age como tal em todos os momentos. Ao eliminar o status e os privilégios especiais, Ringo cria um espaço onde todos se sentem valorizados. Isso é raro na indústria musical, onde é comum que os artistas se distanciem de seu pessoal e equipe. No mundo de Ringo, a unidade vem em primeiro lugar, e é por isso que as pessoas ficam. De fato, muitos dos músicos e membros da equipe retornam turnê após turnê. Eles voltam não apenas pelos shows, mas porque gostam de trabalhar com Ringo e de fazer parte de uma equipe que trata a todos de forma justa. A energia positiva é real e começa de cima. O segredo de Ringo aos 80. Se há algo que se destaca na vida de turnê de Ringo Starr, é que a saúde não é apenas incentivada, é esperada. Não por meio de regras ou pressão, mas por meio do exemplo. Com mais de 80 anos, Ringo leva um estilo de vida limpo e disciplinado que muitos com décadas a menos teriam dificuldade em manter. E na turnê, seu compromisso com o fitness e o bem-estar criou um efeito dominó que mantém toda a equipe em plena forma. Ringo é um vegetariano estrito. Ele não come alimentos processados, evita açúcar e presta muita atenção ao que ingere. Ele vive assim há anos. E não se trata apenas de aparências, trata-se de se sentir bem e se manter forte. Mesmo na estrada, onde a vida de turnê é frequentemente repleta de fast food, sono irregular e longas horas de viagem, Ringo mantém sua disciplina. Ele viaja com seu treinador pessoal e dedica tempo a sessões regulares de academia, mesmo que isso signifique acordar mais cedo ou pular as indulgências pós-show. Isso não é algo de que ele se gabe. Ele simplesmente o faz em silêncio, consistentemente e com um propósito. Para Ringo, estar em forma faz parte de estar pronto para se apresentar. Ele trata sua saúde como uma responsabilidade para consigo mesmo, com os fãs e com a equipe. Não há regras de saúde oficiais na turnê de Ringo. Ele não distribui planos de dieta nem diz às pessoas para irem à academia. Mas como ele lidera pelo exemplo, a cultura da saúde cresce naturalmente. Outros veem como ele vive e querem acompanhar o ritmo. Um membro da equipe uma vez brincou dizendo que se você passar tempo suficiente perto de Ringo, você eventualmente começará a se preocupar mais com o que come e o quanto se move. Simplesmente acontece. Sua disciplina define o tom. De fato, um grupo regular de academia às 10h30 da manhã começou a se formar na turnê, não porque estava agendado, mas porque outros foram inspirados a se juntar a ele. No início, eram apenas Ringo e seu treinador. Depois, alguns colegas de banda se juntaram.
Finalmente, vários membros da equipe também estavam se exercitando regularmente. Tudo aconteceu porque Ringo mostrou o caminho. Essa influência silenciosa constrói uma atmosfera saudável sem força, sem sermões, apenas hábitos sólidos e um exemplo constante. Há uma história famosa de uma turnê em que um membro da banda apareceu para o ensaio com botas de cowboy, com estilo, mas não ideais para rotinas de performance com muito cardio. Quando a sessão começou a ser fisicamente intensa, as botas claramente não funcionaram. No dia seguinte, esse membro da banda estava usando tênis adequados e roupas esportivas. Ringo nunca disse uma palavra. Não precisou. A mensagem era clara. Se você quer acompanhar o ritmo, você tem que estar preparado. Histórias como esta demonstram como Ringo lidera. Ele não dá ordens aos gritos nem repreende as pessoas. Mas quando ele aparece preparado, saudável e cheio de energia, os outros rapidamente percebem que devem igualar o nível dele ou ficar para trás. É um tipo de liderança tranquila, mas poderosa. Os shows que Ringo e sua All-Star Band oferecem não são shows preguiçosos ou de ritmo lento. Eles são de alta energia, ajustados e exigem resistência real. Esse nível de desempenho não é fácil de alcançar, especialmente quando se viaja por cidades dia após dia. Ringo sabe que o fitness é a base do desempenho a longo prazo. Sua alimentação limpa e seus treinos constantes permitem que ele acompanhe as exigências das turnês, mesmo aos 80 anos. Ele canta, toca bateria, se move pelo palco e nunca parece ofegante. Não é um extra, não é um efeito colateral, é um requisito absoluto. Ringo construiu sua banda, sua equipe e toda a sua vida de turnê em torno de uma ideia central. A alegria é essencial. O ambiente não é apenas profissional, é positivo, lúdico e transbordante de energia. E é exatamente assim que Ringo quer. Não estamos aqui para ser torturados. Divirtam-se! Ringo já disse mais de uma vez, e ele fala sério. Fazer turnê com Ringo não se trata de sobreviver a dias longos, arrastar-se pelas apresentações ou simplesmente fazer seu trabalho. Trata-se de amar o que você faz e se divertir em cada etapa do caminho. Seja você um músico famoso sob os holofotes ou um técnico de iluminação na sombra, a mensagem é a mesma, e isso deve ser emocionante, não exaustivo. Claro, o calendário da turnê é intenso. As expectativas são altas. Mas isso não significa que ninguém deva estar infeliz. Ringo acredita que se você não encontra alegria no que faz, você está fazendo errado. Essa atitude molda toda a cultura da turnê. Os bastidores de um show de Ringo não parecem um local de trabalho tenso e de alta pressão. Parece um grupo de amigos montando um show juntos. Há um fluxo constante de piadas, brincadeiras e risadas. As pessoas sorriem, as conversas são animadas, e esse tom começa de cima. O rei das piadas e da boa vibração. Ringo está sempre envolvido na diversão. Ele conta piadas, brinca com a banda, compartilha histórias engraçadas. Ele está tão feliz brincando com a equipe quanto ensaiando com a All-Star Band. Seu senso de humor faz parte do que mantém a energia leve, mesmo durante longos dias de viagem ou após shows difíceis. Essa leveza não é acidental. Está integrada ao funcionamento da turnê. Quando o líder está relaxado e alegre, ele dá aos outros permissão para se libertarem do estresse. Isso cria um ambiente de turnê onde as pessoas não apenas trabalham duro, mas também desfrutam genuinamente da companhia umas das outras. Ringo também leva a moral a sério. Ele não se concentra apenas na música, ele presta atenção nas pessoas. Membros da banda, equipe, motoristas, assistentes e todos. Se alguém parece para baixo, Ringo percebe. Se alguém está inusitadamente quieto ou parece cansado, ele pode perguntar como a pessoa está. Ele não faz alarde disso, mas se importa de verdade. As pessoas na turnê frequentemente dizem que Ringo faz com que todos se sintam vistos, e isso faz parte do que mantém a moral elevada. Ele também é rápido em oferecer apoio ou uma piada rápida para levantar o ânimo de alguém. Esse tipo de liderança, caloroso, casual e pessoal, evita que pequenos problemas se transformem em grandes.
Faz com que o grupo se sinta mais como uma comunidade do que como um local de trabalho. A fórmula de Ringo para uma equipe imbatível. Os músicos da All-Star Band são talentosos, mas Ringo não busca apenas habilidade. Ele busca atitude. De fato, a positividade é frequentemente mais importante do que a perfeição. Se alguém tem uma má atitude, se reclama muito, se desanima ou age como se fosse importante demais para se divertir, não durará muito. Não importa o quão bem toquem, se não se encaixam na vibração, não voltam. Ringo quer pessoas que tragam boa energia, músicos que sorriem no palco, membros da equipe que se apoiam mutuamente, pessoas que aparecem com bom humor mesmo quando estão cansadas. Essa mentalidade torna cada turnê mais forte. Quando todos estão otimistas, a música soa melhor, os shows fluem com maior facilidade e toda a equipe trabalha melhor em conjunto. Se você já viu Ringo se apresentar ao vivo, deve ter percebido o quanto ele ama aquilo. Ele sorri, dança e ri com a multidão. Ele faz o sinal da paz, fala entre as músicas e se diverte de verdade com seus colegas de banda. Essa alegria não é fingida, é real e se sente. Essa energia contagia o público. As pessoas não apenas ouvem boa música, elas veem pessoas se divertindo muito tocando. Isso é contagiante. A multidão se torna parte do momento e o show se torna algo mais do que um concerto. Torna-se uma celebração. A banda também sente isso. Quando a pessoa que te lidera está se divertindo muito, é difícil não aproveitar. A diversão cria impulso, mantém o astral elevado mesmo quando o calendário é apertado e faz com que toda a turnê pareça algo especial. Que outras regras incomuns você acha que poderiam existir nos bastidores de uma lenda do rock como Ringo Starr? A história deste Beatle está cheia de surpresas que redefinem o que significa ser uma estrela na estrada. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma história de bastidores. História de bastidores. História de bastidores. História de bastidores.